Credibilidade acima de tudo. Quando uma situação errada se apresenta diante dos nossos olhos, qual deve ser a atitude do cidadão? A responsabilidade individual frente à justiça é tema cada vez mais urgente, ainda mais quando envolve direitos básicos, consumo e relações do dia a dia. Nesta edição, nós conversamos com o advogado Tiago Alves para esclarecer como funciona o juízo de pequenas causas e qual é o dever do cidadão ao presenciar uma injustiça, uma fraude ou qualquer outra situação irregular. Doutor, seja bem-vindo ao nosso estúdio, ao nosso Jornal da Manhã Patos. Muito bom ter você aqui conosco. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos da Jovem Pan. Prazer estar aqui para a gente debater esse tema que é tão importante na nossa população. Isso, e acaba gerando muitas dúvidas, né? Quando a gente pensa aí na área jurídica, muita gente fica com dúvidas, principalmente com relação a, inicialmente, para a gente esclarecer, o que é o juizado especial, conhecido como pequenas causas, né? E quem pode utilizar esse mecanismo, por favor, doutor? Bom, Larissa, o juizado das pequenas causas é uma justiça mais próxima possível da população. Por quê? Nesse tipo de juizado, a única exceção que não precisa, às vezes, de um advogado para acompanhar seria no juizado de pequenas causas. Então, assim, a pessoa pode chegar lá no fórum, fazer uma termação, ou seja, fazer um pedido lá para a secretaria do juízo e fazer o seu pedido para o juiz. Então, assim, é um juizado que o legislador criou para ser mais próximo da justiça para a população e é um juizado que é para resolver causas rápidas, que é de menor potencial ofensivo. É uma forma de facilitar, né, e deixar mais próximo, como o senhor mencionou. E vamos dar só alguns exemplos de quais tipos de casos que são comumente resolvidos aí no juizado, por favor? Então, nos juizados de pequenas causas, que são juizados especiais, ele tem dois segmentos. Tem o juizado especial cível, de pequena causa cível, e também tem o juizado de pequena causa criminal. Então, ele tem esses dois segmentos. O juizado de pequenas causas causas cíveis, geralmente serve para relações de consumo. Então, às vezes, uma pessoa que comprou um celular, estragou, uma briga ali de vizinhança, uma perturbação de sossego, e também são os crimes na esfera criminal, que são os crimes de menor potencial ofensivo, que são passíveis de transação penal, que resolve também ali com o pagamento de cesta básica. Bacana. E quando a gente pensa aí na área civil, tem um valor, né, mínimo, como pequenas causas. Como que funciona esse limite de valor, por favor? Isso. Aí, no juizado especial, né, se for na causa civil, é até 60 salários mínimos que pode ser demandado lá. Geralmente, pela prática que nós temos no juizado, é muito raro chegar a um patamar desse. E geralmente são bem pequenas causas mesmo, de 10 mil, 5 mil, não passa muito não, mas o legislador colocou um teto máximo, que são 60 salários mínimos. Ótimo. E quando a gente pensa em casos de compra e venda, cobrança indevida ou um serviço mal prestado, a quem que a pessoa deve recorrer primeiro? Ao PROCON ou ao juizado? Bom, hoje é interessante essa pergunta, Larissa, porque nós, por exemplo, no meu escritório, nós temos várias causas. Esses dias entramos muito com a questão de ligações indevidas, cobranças indevidas, também os descontos ilegais que foi amplamente divulgado pela mídia, que é da causa do INSS. E aí você tem que procurar imediatamente um advogado, se você quiser, ou você pode procurar diretamente a justiça. O PROCON é muito importante também. Se você quer já resolver uma demanda só para falar assim, não, eu quero que cesse essas ligações, eu quero que cesse essa cobrança, o PROCON é a maneira mais rápida possível. Mas, se você quiser cobrar danos morais pela perturbação, aí tem que ajuizar uma ação no juizado de pequenas causas. E apesar, assim, de você dizer aí que não há necessidade de ter um advogado, muita gente acaba, né, como você disse aí nesse caso, contratando um advogado. Às vezes uma parte vai ter, a outra não, ali para orientar, né? E às vezes a pessoa fica, talvez, intimidada quando uma parte tem, a outra não tem. E como que é feito, né, nesse caso? A pessoa tem suporte lá na hora se ela não tiver um advogado? Essa é uma das falhas, no meu entender, da lei, porque o advogado é essencial para a justiça. Então, se a pessoa vai lá, ela faz uma petição para o juiz de forma sozinha, vai lá solitária,
ela não vai ter um acompanhamento de ninguém na hora lá. Ela vai ter que ficar sozinha, ela vai ter que tentar especificar provas. Então, assim, é complexo. No meu entender, Larissa, é muito melhor pedir a orientação de um advogado para acompanhamento. Até para dar mais segurança jurídica ali, né? Porque o ambiente às vezes é estranho, que a pessoa nunca teve, né, a oportunidade ou não precisou passar e pode se sentir ali um pouco perdida. Mas vamos agora, caminhando aí para o lado, do papel do cidadão, doutor, ao presenciar uma situação errada. Então, por exemplo, ele presencia ali um golpe, uma fraude, uma irregularidade. O que o cidadão deve fazer? Ele é responsável de alguma forma quando ele presencia e não faz nada? Larissa, esse é um dos temas mais importantes que eu reputo que você me perguntou, porque eu sou advogado criminalista e às vezes no processo criminal, muita gente é testemunha e não quer ser testemunha. E a partir do momento, muita gente não sabe disso, mas a partir do momento que você viu algum cometimento de delito, algum cometimento de golpe, você foi testemunha daquela situação, de um acidente, você, pela lei, tem obrigação de prestar assistência, de testemunhar, sob pena, Larissa, de responder até um crime, chamada omissão de socorro ou falso testemunho. Então, tem que ter muito cuidado. Quando a pessoa presencia algum tipo de situação, seja criminal, seja civil, para não incorrer contra um crime contra ela mesma depois. Então, procure sempre colaborar com a justiça, que é muito importante. Então, mesmo contra a sua vontade, a pessoa ela pode ser convocada a testemunhar. Mesmo contra a vontade, o juiz pode intimar a pessoa a comparecer no fórum, né, na audiência. O delegado também pode intimar a pessoa para comparecer na delegacia. Então, mesmo contra a vontade, isso é uma obrigação legal, que está lá na lei, que fala que a pessoa tem que ir comparecer, né, nos órgãos públicos oficiais, que é o fórum e na delegacia. Perfeito, uma forma de contribuir aí com a justiça, né? E o senhor citou, doutor, sobre a omissão. Em quais casos acontece? O que caracteriza a omissão, por favor, na prática? Bom, para dar um exemplo simples do dia a dia, que aqui em Patos está acontecendo muito, acidente de trânsito. Acidente de trânsito, a pessoa vê lá, acabou de ter um acidente de trânsito, uma colisão com a motociclista, um carro, e o motociclista ali no chão, tá com dores, está machucada, e alguém passa ali do lado e não presta o devido socorro. Ou às vezes, a pessoa que bateu, vai embora e não presta o socorro. Isso é caracterizado omissão de socorro, é um crime pesadíssimo que a pessoa pode responder. Então, por exemplo, aqui em Patos, que tem o olho vivo, se a pessoa vai lá, passa e não chama o SAMU, não dá pelo menos alguma assistência, infelizmente depois pode correr o risco de ser intimado pelo juiz e responder um processo criminal. Acaba que é um dever cívico, né? Você auxiliar ali o próximo. E quando a pessoa, ela presencia um fato que envolve ali algum amigo, algum familiar, né? Às vezes ela vai ficar ali, ele cometeu um crime, um golpe, alguma coisa nesse sentido. E aí, como que fica? Aí já temos outro tipo de crime, Larissa. Ótima pergunta, porque aí a pessoa que está vendo uma outra pessoa cometer um crime, aí está lá no Código Penal que ele é partícipe. Então, a pessoa que está vendo e não faz nada e está meio que participando do crime, ele vai responder com a mesma pena, olha que interessante, responde com a mesma pena do autor que está executando. Então, às vezes, eu não peguei nenhum revólver, não peguei nada, eu não fiz nada, mas só de você estar lá, dando cobertura, olhando e não fez nada, pode responder por um crime. Então, tome muito cuidado com isso. Exatamente. E qual que é a diferença entre você ser ali um cidadão vigilante que está atento, está cumprindo seu dever cívico, né, vai prestar o socorro, se tiver presenciando um crime, ele vai, né, fazer alguma coisa, entre isso e ser invasivo ou fofoqueiro? Porque às vezes está acontecendo alguma coisa e não é nada. Qual que é o limite para discernir isso, por favor? Porque muita gente fala assim, deixa, não tem nada a ver com isso, né, deixa ali que eles se resolvam. Bom, aí são duas esferas diferentes, né? Então, o vigilante, o policial, um bombeiro, ele tem o dever legal.
Um cidadão que, vamos dizer assim, o fofoqueiro que está ali, ele não tem realmente o dever legal de prestar aquela assistência, mas ele tem o dever legal de comunicar às autoridades ou de falar, de impedir algum tipo de crime, para que não responda também. Então, se a pessoa está lá e quer fofocar e ficar lá, tome muito cuidado que você pode responder um crime. Meu Deus. E quais são os direitos e garantias para quem decide agir e fazer a coisa certa? Então, por exemplo, eu vou testemunhar ou eu vou ali auxiliar de alguma forma, né, entrar em contato com as autoridades. Como que eu sou garantido, né, ali como um cidadão, por favor, doutor? Isso é perfeita essa pergunta, porque existe no Brasil a proteção à testemunha. Então, se você viu um crime que é muito pesado ou tem medo de falar alguma coisa perante a justiça, existe a lei da proteção à testemunha. Então, você pode invocar essa proteção e o juiz vai te dar toda a proteção para você dar um testemunho com tranquilidade, sem correr riscos, né, para sua vida, da sua família. Isso existe no Brasil, que é a proteção à testemunha. Ótimo. E quando chega lá na hora, né, a pessoa, ela tem alguma orientação? Porque se você, então, é intimado a ser testemunha, alguém conversa com você, você chega lá, participa, como que funciona isso? Porque às vezes a pessoa fica perdida, falando, você é testemunha, e agora? Fica até com medo, às vezes. Você recebeu uma intimação, vai ser testemunha no dia tal, lá no fórum. E o que eu devo falar? Muita gente pergunta, o que eu devo falar? Você vai falar a verdade, até porque quando o juiz vai te tomar o seu depoimento, a primeira coisa que ele vai falar para a testemunha é: você tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunha. Então, testemunha, se você foi intimada para ir no fórum, fala a verdade. Falando a verdade, você não terá problemas. E como que funciona? É um depoimento ou o advogado da outra parte vai fazer perguntas? Como funciona lá na prática? Na prática, lá no dia a dia das audiências, funciona assim: se for um processo civil, o autor, né, da demanda faz perguntas para testemunhas, o advogado da parte requerida também faz perguntas para as testemunhas, e se for uma parte criminal, aí é o promotor de justiça e o advogado do réu que fazem as perguntas. Então, existe essa dinâmica. Só entrando em detalhe rapidão aqui, antigamente o juiz que fazia muitas perguntas também, mas hoje, com a mudança da lei, quem faz mais perguntas são as partes interessadas. Ótimo. Doutor Tiago, a gente agradece aqui pelos seus esclarecimentos, pela sua participação ao vivo no Jornal da Manhã Patos. E só para finalizar, dê dicas então para as pessoas, né, que estão aí. Às vezes você está no trânsito, igual você falou, você pode ser testemunha. Qual que é o conselho que o senhor dá, então, para a gente evitar, né, problemas, para a gente também poder auxiliar o próximo aí quando necessitar, por favor? Certo, Larissa, o que eu sempre indico é que você sendo testemunha de algum crime ou viu alguma situação ocorrendo na sua frente ou está próximo de algum crime, flagrante de crime ali, vá imediatamente, procure imediatamente a base da Polícia Militar ou a delegacia da Polícia Civil para fazer uma denúncia e não correr risco depois da sua situação criminal virar contra você. Então é muito importante, preste o devido socorro, chame o SAMU para que isso não caracterize nenhum tipo de omissão de socorro e isso não vire contra você depois. Então é muito importante essas dicas. Estou sempre à disposição, Larissa, para qualquer dúvida e atender a população. Ótimo, a gente agradece mais uma vez pela sua participação. Nós conversamos aqui com